Vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui para vocês, análise gráfica, tá bom? Decidi aqui, hoje é sabadão, decidi pegar e fazer uma gravação para vocês aqui para mostrar um pouquinho do cenário da última semana, né? Os últimos 15 dias aí mais ou menos, tá? Como a gente teve uma movimentação do preço e seguindo a nossa metodologia, tá? Eu tô aqui com o gráfico do nosso índice Brasil, tá? Nosso BRA50, e olha que interessante, tá? Dentro da nossa estratégia, como é que o preço se movimenta, como é que o preço trabalha, para que você não tenha tanto desespero na realização dos seus trades diários, tá? Então a gente está aqui, ó, primeiramente no nosso gráfico de 15 minutos, para a gente poder fazer uma análise. Perceba que a gente tem aqui a nossa linha marrom, é a nossa média de 200 períodos, tá? Olha a movimentação que ela tem aqui, tá? Olha a movimentação que ela tem aqui, certo? Uma movimentação mais suave que a média de 200 tem, tá? Gráfico de 15 minutos, lembrando, tá? Depois a gente tem aqui a nossa média azul é a nossa VWAP semanal, tá? Olha a nossa VWAP semanal aqui, como é que ela trabalha. Ela vem ter movimento, muitas vezes, ó, opa, perdão, vamos voltar aqui. Aqui, então vamos lá. Média de 200, tá? Média marrom aqui em cima. A verde é a nossa VWAP mensal. Olha como ela também anda de forma bem mais linear, né? Sem tantas curvaturas, certo? VWAP mensal. Olha só como ela passa até mesmo meio que paralela com a média de 200, ó. Coloquei as duas aqui para vocês analisarem. Se vocês entenderem que a média móvel é a média da movimentação dos preços. Então só essas duas médias macro já te dá uma direção de que, olha aqui, quanto o preço se movimenta longe da média ou perto da média. Olha aqui, ó. Olha onde ele está sempre distante, tá? E ele se aproxima, então ele fica longe da média. Ó, quando ele fica longe da média, ele volta para a média, certo? Olha lá, ficou longe da média, volta na média. Ele ficou longe da média, olha lá, ele volta na média, certo? Se vocês levarem isso em consideração, vocês vão começar a fazer melhores trades. Por quê? Porque tudo que vocês precisam prever é qual é este tamanho, tá? Qual é o tamanho máximo, médio, que o preço se afasta da média, tá? Que esse seria o seu ponto de maior prejuízo, vamos dizer assim. Então, se você tiver essa noção, né, e por que eu gosto de trabalhar com as operações longe da média, e eu gosto de trabalhar o retorno da média? Porque se eu entrar numa operação aqui, ó, errei a entrada, entrei meio aleatório, entrei na entrada na compra, pensando no preço, porque o preço estava abaixo da média, eu quero que ele volte na média, certo? Então, se eu entrar na operação aqui, entrei, mas entrei no ponto errado, não tem muita análise gráfica, muita noção. Só que olha o prejuízo que você vai tomar aqui. Esse é o tamanho do seu prejuízo máximo, certo? Em média, é esse prejuízo que você vai ter, que você tem que aguentar. Então, se você começar a pegar essa noção, tá? Você começa a fazer as entradas, quanto mais longe da média, mais confortável. Então, em vez de você fazer a sua entrada já com a sua mão total aqui, você faz uma entrada com meia mão. Para que aqui, quando você vê que se afastou muito, aqui você faz mais meia mão. E aí você vai completar a sua mão aqui. Ou se você entrar então, aqui, estou entrando numa posição aqui, então entra com 1/3 da mão. Por quê? Porque ele não está tão longe da média. Aqui você entra com mais 1/3 da mão. E aqui no final você entra com mais 1/3 da mão. E aí assim você tem mais chance de participar do movimento de retorno à média. E menos chance de você tomar o seu stop, se você entender estas movimentações. Perceba que aqui, olha lá, vamos pegar a nossa FIBO para vocês terem análise. Ó. Vamos pegar essa média de 200 como base. Média de 200 até este fundo aqui, certo? Essa foi a projeção, esse é o tamanho que ela teve. Agora olha aqui, qual foi o tamanho que ela teve? Esse fundinho aqui, o mesmo tamanho, olha lá. Agora vamos pegar esse período aqui. Vocês estão entendendo? Como o preço ele sempre mantém a mesma distância, essa distância da média de 200 até este fundo é a mesma distância deste fundo com essa média de 200. Isso aqui está mais para cima do que aqui, só que esse fundo também está mais alto do que esse daqui. E a mesma coisa aqui, ó, olha só, como a distância é sempre a mesma. Então isso se chama a projeção do mercado. Isso se chama o ciclo de mercado. Então, em que ciclo de mercado eu estou? Se você usar sempre a mesma régua, você não vai errar. Então, se eu pegar essa variação aqui, então quando o preço passou para cima da média, eu falo, vou usar essa projeção aqui. Vamos supor nesse dia, ó, levando em consideração aqui, ó,
Esse aqui é um dia, certo? Um dia de negociação. Abriu aqui embaixo, na verdade, ó. E você fala, posso entrar na compra porque eu quero que ele retorne na média. Se ele cair, ele poderia cair, eu ia comprar mais, certo? Ele poderia cair ou comprar mais. Para quê? Para ele voltar na média. Nesse caso específico, o que o preço fez aqui? Ó, o preço abriu mais ou menos aqui. Ele subiu, em volta era 200. E ele começou a andar a seu favor, para cima. E você faz o quê? Você sabe que ele tem essa projeção aqui, ó. Porque a projeção que ele tinha para baixo, que é essa distância, até aqui, é a distância que ele vai fazer o quê? Para cima. Então você poderia pegar todo este movimento de compra se ele veio debaixo da média. Entendeu? Porque quando eu comecei no trade, gente, eu apanhei demais por fazer operação errada. Por quê? Porque as pessoas falavam para mim que eu tinha que seguir a tendência. Siga a tendência. Se a tendência está de baixa, você tem que vender. Se a tendência está de alta, você tem que comprar. Só que aí você compra onde? No topo. Porque você está vendo que está subindo um monte, então eu vou comprar. Você compra aqui, você vai o quê? Você é estopado, porque o mercado começa a cair. Aí aprende que você tem que seguir a tendência, opa, está caindo, então eu vou fazer o quê? Eu vou vender. Aí você vende aqui, no fundo, e você é estopado, porque o mercado quando começa a subir. Agora, quando você faz operações a favor do retorno da média, a sua chance de acerto ela aumenta muito. Porque aí você vai pegar sempre as operações, o que? Já no limite de distorção. Então, quando você pega essa projeção aqui, ó, você já sabe para onde o mercado vai, entendeu? Você já tem ideia, ó, quanto ele anda para cima da média, entendeu? Em média é isso aqui, ó, esse valor, ó, aqui ele andou um pouco a mais, entendeu? Aqui, então, tudo bem, talvez você teria tomado um stop, mas o resto, todos os dias do mês, você teria ganho muito mais dinheiro, ó, porque ele sempre obedeceu essa mesma média que ele teve aqui, ó, nesse dia. Eu peguei aleatório, qualquer dia, entendeu? Mas se você pegar essa amplitude no mercado e você começar a usar ela como base de projeção para você pegar sempre o retorno, longe da média, vai voltar na média. É isso que você tem que buscar. Ao invés de você buscar, né, a tendência. Porque você vê que no final das contas, olha aqui, ó, o mercado desceu, subiu, desceu, subiu, desceu e acabou onde? No mesmo lugar, olha aqui, ó, em vermelho. Olha onde ele estava aqui, olha onde ele está aqui. Você viu? Olha quantos dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias. E ele saiu do mesmo lugar. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Você comprou, vendeu, stop, comprou, vendeu, stop, comprou, vendeu, stop. E você perdeu dinheiro. Sendo que você poderia apenas fazer o quê? Seguir o retorno da média. E aí, se você usar essas duas bases, aqui, ó, VWAP mensal e a média de 200, e você sempre pegar operações que tendam a fazer o quê? Retornar a elas. Então, quando está perto, o que eu não gosto de operar? Não gosto de operar aqui, ó. Olha que quantas operações eu fiz nesse dia. Por quê? Porque ele está aqui trabalhando do lado da média. Quando ele está próximo, isso é horrível. Porque você não consegue operar. Ontem mesmo, que foi sexta-feira, foi um dia horrível para mim, porque ele fica trabalhando perto da média. E aí, para onde ele vai? Eu não sei, porque ele pode ir para cima ou pode ir para baixo. Agora, quando ele está longe da média, só tem um lugar que ele pode ir, que é subir. Ele só pode, se ele está para baixo da média, ele só pode voltar. Ele não tem como ir para outro lugar. Essa é a grande diferença. E às vezes a gente aprendeu errado no mercado. Ó, se ele está para cima da média, ele só pode voltar. Vai para baixo. Principalmente nos gráficos maiores, como é o caso aqui do 15 minutos. Se vocês quiserem mudar, ó, vamos mudar para 1 hora. Olha lá. Olha para vocês verem. Olha aqui, ó. Esse aqui é a VWAP do mês passado. Ó. Então ele veio, ó, começou o mês aqui. Olha aqui, ó. Olha o movimento que ele faz. Começou o mês e terminou o mês no mesmo lugar. Opa, teve um aumento aqui. Opa, teve um aumento. Entendeu? Só que olha esse movimento de venda como foi top aqui. Porque os movimentos de queda são sempre mais intensos. Olha aqui, ó. Olha essa descida aqui. Retorno para a média. Média de 200 e retorno para a média de VWAP. Olha essa venda aqui. Retorno para a média. Média VWAP e retorno à média de 200. Olha essa compra aqui, ó. Subiu em direção às médias. Olha essa compra aqui. Subiu em direção às médias. Entendeu? Dia ruim, para mim, é isso aqui, ó. Isso aqui é um dia ruim. Esse é um dia ruim. Um dia que ele está afastado da média. Agora, se eu pego ele aqui, eu vejo que ele está próximo da média, eu sei que ele vai se afastar da média. Esse é o macete. Se ele está longe, eu sei que ele vai voltar. Se ele está perto, aqui é onde eu tenho medo. Então, opa, ele está perto da média. Então, aqui é onde engana a gente. Eu tenho que ficar esperto.
Porque aqui, ó, esse período aqui, ó, esse trecho aqui, ó, ele está entre a média de 200, quando ele está entre a média de 200 e a VWAP mensal. Aqui é o período de armadilha, ó, isso aqui. Porque ele pode ir em direção, porque eu não sei para onde ele vai. Eu não sei se ele vai em direção a 200 ou se ele vai ficar aqui ou descendo contra 200 e contra a VWAP. Isso eu não sei. Esse período, esse trecho aqui é o trecho de armadilha. Ó. Isso aqui é a zona de armadilha. Aqui é perigoso. Aí sim você vai ter que fazer o quê? Operar o tempos gráficos menores e com stop mais curto. Aqui, nestas regiões, você tem que aceitar que você está errado. Opa, errei, estopa, errei, estopa, errei, estopa. Agora aqui, nessas regiões que está longe, quando ele está numa distância boa, grande, que você já validou o intervalo de mercado, olha aqui, ó. Quando você já validou que essa é a régua que o mercado está utilizando, ó, olha lá, ó, a distância da média, VWAP para ela. É a distância que ele fez aqui. Olha lá. Essa é a distância que você vai usar de base, olha lá. Aqui, aqui, entendeu? Aí você já tem validado, já tem a régua do mercado. Então aqui você pode entrar sem medo, olha lá, olha lá. Tá vendo? Como obedeceu, como respeitou. Olha lá aqui, ó. Olha lá. Aqui seria o dia que ela andou um pouco a mais, olha lá. Mas olha quanto a mais ela andou. Pouquinho a mais. Pouquinho a mais, porque a gente está num cenário de guerra, um cenário de notícia. E aí, claro, você tem notícia, você tem não sei o quê. Aí você fica meio de fora, né? Você tem que estar mais cauteloso. Então você não usa 100% da sua mão. Você vai sempre deixar. Então se você é acostumado a operar no mercado que já te deu a tendência, ele já te falou que, ó, que vai subir, beleza, você entra com a mão cheia, porque você já está a favor do movimento. Porque aí você já tira no zero. Você andou um pouquinho, você protege no zero, ótimo. Agora, quando ele está descendo e você quer comprar o retorno, claro que é mais perigoso. Então você compra aqui, por exemplo. Ó, aqui, tem um candle verde. Então você comprou aqui, mas você vai comprar com 100% da mão? Não. Você vai comprar o quê? Com 1/3 da mão, 1/5 da mão. Por quê? Porque você sabe que ele vai descer. Beleza, só que quando ele descer, eu compro mais. Opa, desceu, agora eu compro mais. Mas a minha mão total vai estar quando? Vai estar quando ele estiver para baixo da projeção. Ó, deixa eu pegar esse dia aqui. Olha lá. A minha mão total, nesse cenário, ó, nesse cenário onde o movimento do mercado é esse, a minha mão total ela teria que estar aqui, ó, na proteção teria que estar aqui. Entendeu? Com mais metade desse movimento. O que eu faço nesses casos? Ó, vou inverter a FIBA aqui, ó. Vou colocar essa aqui para cá. Então, como eu faria? A minha mão total estaria aqui, ó, no primeiro alvo de FIBA. Aqui eu tenho que ter caixa para fazer minha mão total. Mas eu posso fazer fatiado o retorno da média. Eu utilizo 1%. A cada 1% eu consigo colocar mais uma mão. Para quê? Quando eu sei que ele vai voltar. Então, quando ele está 1% distante da VWAP mensal, opa, eu tenho 1% distante da 200, ou seja, eu tenho mais chance dele retornar. Se ele afastou mais 1%, opa, então eu tenho agora, aumenta a minha chance de retornar. Opa, aumentou mais 1%, então aí, opa, que seria a minha terceira entrada, né? Ou seja, eu tenho 3% de variação do preço contra a VWAP mensal para mim pensar nisso. Isso pensando aqui nos índices, tá? Por isso que eu gosto de operar os índices globais. Quando a gente pensar em criptomoeda, ou mesmo algumas os pares de moeda, aí às vezes ele não fica tão assertivo, tá? Mas assim, pensando em índices globais, é uma estatística que a gente consegue levar. Geralmente ele pode afastar mais? Pode afastar mais. Só que, vamos medir aqui, só para a gente tirar na teima, olha aqui, vamos pegar aqui, ó, dessa média de VWAP até aqui, olha lá, 4%, tá vendo? Tem esse fundinho aqui, ó, 4%. Vamos medir de novo? Vamos medir essa aqui, ó, essa pernada aqui. Ó, vamos pegar aqui, até aqui embaixo. Olha lá, 4%, tá vendo? Então, se a minha mão total está em 5 ou 6%, você teria aqui 4 entradas. 3, né? Porque você vai fazer uma entrada aqui, ó 1% primeira entrada. 2% segunda entrada. 3% segunda entrada. 4%. Certo? Só que você não vai fazer esta compra
dessa forma porque você está vendo que o mercado está caindo. Então você não vai comprar, né? E aí vem a estratégia. Você não vai comprar aqui por comprar aqui. Porque a gente está no gráfico de 1 hora. Então você não vai comprar ele aqui. Você vai comprar o quê? Quando ele começar a dar o pullback. Então, opa, começou a dar o pullback aqui, eu compro. Porque eu pego essa fatia do mercado. Eu não preciso pegar a pernada inteira. Pega aqui. Aí você deu sorte de pegar o final. Ótimo, comprou aqui. Né? Você já pegou aqui. Onde ele já está afastado a 4%, pô, sua chance de acerto é muito grande. Porque será que ele tem força? Caiu aqui. Olha lá. Caiu 4%. Qual que é a maior chance? Dele voltar para ver o up ou cair mais 4%? E aí, qual que é a chance? Se você analisar o gráfico, você vai ver que estatisticamente ele não vai cair tudo isso. A não ser que seja o fim do mundo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta e dá seu like. Valeu!